Você já tentou rodar uma aplicação complexa que precisava de um banco de dados, um servidor web e talvez um cache? Tudo na sua máquina? Isso é um pesadelo de dependência, sabemos disso. É para isso que existe o Docker Compose. Em vez de rodar um Docker Run para cada serviço separadamente, você define todos eles em um único arquivo, o Docker Compose.yaml. Pense nele como uma receita para a sua aplicação inteira. Se o Docker é o container, o Docker Compose nada mais é do que o navio porta-containers. Ele gerencia vários containers juntos, garantindo que eles se comuniquem e trabalhem em harmonia. Vamos ver como funciona isso na prática? Bora lá! Então, para melhor entendimento, iremos criar uma aplicação. Então, vamos criar uma aplicação, um serviço web com PHP que se conecta a um banco de dados PostgreSQL, PostgreSQL. A gente vai criar a tabela, inserir dados e listar tudo diretamente na tela. Então, esta vai ser a nossa aplicação. E como que eu vou criar essa aplicação, né? Eu vou criar um Docker Compose YAML. Aqui, pessoal, vai ser toda a nossa orquestração para a gente poder subir ali os dois containers, né, os dois Docker, e eles estarão ali, podemos dizer, interligados, né? Eles estarão se comunicando. Então, o Docker Compose é a nossa receita principal. O Dockerfile é a nossa planta. Por que a nossa planta? Porque usaremos para construir a imagem do nosso container PHP, onde vai estar o nosso front-end, onde estará a nossa aplicação. E aqui, pessoal, eu criei uma pasta, tá? E essa pasta tem um código PHP. E esse código é que eu falei para você que vai ser esse front-end, onde vai se conectar com o banco de dados. Ele vai criar uma tabela. Se caso essa tabela não existir, tá? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você, a criação da tabela. Se não existir, então tá tudo nesse código meu de PHP. Então é o código da nossa aplicação. Para vocês entenderem melhor o Docker Compose, nós temos aqui dois serviços, o DB e o Web, tá vendo? DB, olha só, e Web. E vou explicar aqui para vocês como funciona. O DB, nós usaremos a imagem oficial do Postgre versão 13, tá? E um volume para persistir os dados, tá? Então, por que persistir os dados, pessoal? Eu não quero simplesmente inserir dados, depois eu estopar esse Docker Compose, parar e os dados sumirem, não. Tem que ser dados persistentes, tá? Então, o que eu inserir, se eu derrubar ele e depois subir de novo, os dados estarão lá. Então são ali os dados, né, persistente. O serviço web aqui é uma novidade, né? Então vejamos que o build ponto, o que quer dizer esse build ponto? Quer dizer que o Docker Compose, para construir a imagem daqui do nosso web, ele vai usar o Dockerfile. Então que está aqui nesse diretório. Esse Dockerfile vai usar a imagem PHP versão 8.2 com Apache, tá? Eu vou rodar esses comandos dentro do meu Docker. Vou ativar aqui, né, o modo de reescrita do Apache e vou copiar os arquivos da minha aplicação que está aqui nesta pasta app para o /var/www/html, que é a pasta onde fica ali, né, a nossa aplicação web dentro do Apache. Então, esse pontinho aqui, pessoal, significa que ele vai estar utilizando o meu Dockerfile para construir, né, para criar. Nós temos a seção aqui de Networks, tá? Olha só, Networks e Networks aqui, e aqui a interligação de tipo de comunicação que eu quero. Eu vou usar a comunicação por meio de ponte, né? Uma forma de bridge. Então aqui o network no final é extremamente crucial, tá? Extremamente crucial. Ele cria uma rede virtual chamada App Network, tá? Essa rede virtual
onde estarão os meus dois containers. E só estarão se comunicando porque estarão nesta rede virtual, tá? Porque ele permite que o serviço se comunique usando os nomes DB, e o nome web, porque os dois estão na network app network. Outra coisa que eu vou falar para vocês também, que é o depend on, né? Olha só, o que é esse depend on? Depend on garante que o banco de dados inicie antes do serviço web, evitando erros de conexão na inicialização. Eu estou mostrando aqui o seguinte: antes de criar o meu container web, ele vai esperar criar o meu container do banco de dados. Por quê? Porque se o meu container web for criado primeiro, ele vai dar um erro de inicialização, porque não vai encontrar o container banco de dados, porque ele precisa do banco de dados para se comunicar, para trazer os dados para a minha aplicação. Então, depende on, ele fala o seguinte: antes de você inicializar, criar meu container web, trate primeiro com carinho, tá? O meu container DB, porque eu vou precisar dele, nada mais que isso. Então, voltando para o nosso Dockerfile, este é o nosso Dockerfile para o nosso container web. Ele é simples, mas é extremamente essencial, A linha aqui, ó, from PHP, from nada mais é que aqui, pessoal, a imagem. A imagem é uma imagem PHP 8.2 que vai usar o Apache, como eu falei para vocês em outrora. Aqui, pessoal, run nada mais é que instala os drives. Ele vai rodar, ele vai simplesmente executar esse comando dentro da minha imagem, que simplesmente aqui é um Linux. E também aqui, ó, pessoal, ele instala os drivers, tá? Aqui, ó, ele vai instalar os drivers do Postgre, tá? Sem ele não é possível conexão, tá? Então ele vai instalar o drive do Post e eu vou repetir de novo: sem ele não é possível conexão. Aqui o meu index.php, esse é o código da nossa aplicação, como eu falei para vocês. O mais importante aqui é a linha hostdb. Esta linha aqui, hostdb, que vai mostrar o quê? O nome do serviço do Docker Compose. Tá? Então é importante, é a parte mais importante aqui dessa aplicação, porque ele vai mostrar com quem ele deve comunicar. Então ele está mostrando o seguinte, ó, o nome do serviço no Docker Compose se torna o hostname. Tá? O nome do meu serviço aqui, ó, do Docker Compose, aqui o DB, ele se torna o hostname. O Docker Compose cuida de todo o roteamento, então a gente não vai se preocupar. Então, repetindo, o nome aqui do serviço do Docker Compose se torna o hostname, por isso que é extremamente importante. O resto do código é puro PHP, se conecta com o banco, cria a tabela user, se caso não existir, e mostra um formulário e uma tabela com os dados. Então nós entendemos aqui como funciona o Docker Compose Yeoman, como funciona o Dockerfile e também mostrei para vocês o código da aplicação e como é importante colocar o nome do serviço, porque o nome do serviço se torna o hostname dentro do meu container. Então bora lá entender os comandos essenciais para a gente trabalhar com Docker Compose. O primeiro comando que iremos aprender, pessoal, é o Docker. Vou mostrar para vocês o Docker Compose. O Docker Compose Up. Este é o coração do Docker Compose. Ele constrói, ele recria e inicia todos os serviços definidos no nosso arquivo Docker Compose Yeoman. Então, nada mais é, pessoal, que ele vai pegar tudo que está escrito aqui e vai tornar isso real. E vamos ver se vai funcionar? Vou aqui simplesmente apertar o Enter, olha só.
ele vai começar a construir essa imagem, vai ver se está tudo correto. Olha lá, criando. E a partir desse momento, ele criou tanto o meu web, olha só, o meu DB e o meu web. Então ele criou o meu DB, esperou, né, dar tudo correto, criou aqui o meu web, né? Porque lembra vocês que tem a questão do depend on, olha lá, create database. Então vamos ver agora na prática isso, né? Eu vou subir aqui a aplicação. Veja só, pessoal, aqui é a minha aplicação. Eu vou pôr meu nome, vou Marcelo. Vou colocar um e-mail fictício aqui, só para a gente aprender, ver as coisas funcionando, né? Então, Marcelo, cloudinfox.com.br e vou adicionar. Ó, conexão com PostgreSQL bem sucedida, então deu certo essa conexão. E agora ela vai inserir esse dado na minha tabela do meu Postgre. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, veja aqui, ó, tabela user verificada e criada com sucesso. Lembra que eu coloquei no meu código, se não tiver a tabela era para ser criada? Então foi criada uma nova tabela lá. Eu vou baixar minha aplicação, apertar Ctrl C. Ok, vou forçar aqui a parada, porque eu quero mostrar para você uma outra variante. Tá? Eu vou mostrar a outra variante do qual nós iremos digitar doc compose up "-d". O que é esse "-d"? Nada mais vai rodar os containers em modo de segundo plano. Ele vai rodar em modo de segundo plano. Em produção, você sempre vai usar o "-d", porque você não quer que o seu terminal fique travado, né? Você não consiga fazer mais nada aqui, porque eu terei que matar realmente esta imagem, né? Então é necessário que a gente use o "-d". Então simplesmente aqui, né, pessoal, eu vou digitar aqui, ó, aqui um CLS, vou pôr aqui, ó, docker compose up "-d". Olha só, não ficou travado mais o meu terminal e a aplicação ela está no ar. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, simplesmente o Docker que eu criei, tanto web como DB, então eles estão no ar, tá? E simplesmente, tá, pessoal, eu usei o "-d". Então eu estou falando que para essas aplicações trabalharem em segundo plano. Outro comando que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o docker compose ps. O que é o docker compose ps? Olha só, pessoal, é para saber o status do seu serviço. Ele lista todos os containers definidos no seu arquivo, que é o docker compose elm. Então todos aqui, ó, que está no meu arquivo, tá vendo? DB, por exemplo, docker DB, docker web, ele está listando aqui para mim. Olha só, então tá tudo correto. Então, se você quer listar, tá, as aplicações que estão no ar, simplesmente eu vou rodar o docker compose ps. Se algo der errado, pessoal, eu consigo ver a saída dos meus serviços, tá? Simplesmente eu vou rodar o meu docker compose log. Docker compose logs. Ó, eu vi o log. Lembra quando eu estava usando o primeiro comando, docker compose up? Eu não vi, eu vi esse log, mas como eu estou rodando agora em segundo plano, eu não consigo ver. Então, simplesmente, se eu quero ver, eu vou rodar o docker compose logs. Mas se eu quero ver apenas de um serviço específico e monitorar isso, eu vou usar o docker compose log -f e o nome do serviço, por exemplo, DB. Olha só, eu posso acompanhar isso também. Então é como se eu pudesse monitorar em tempo real esse "-f". Lembra daquele comando que nós tínhamos tail -f?
É a mesma coisa, tá, pessoal? Agora eu quero ensinar vocês um comando para parar os serviços, mas mantendo os containers. Eles não são removidos, tá? Então eu vou apenas parar, eu não vou remover. Então eu vou usar o Docker, olha só, eu vou usar o Docker Compose Stop. Simplesmente eu vou parar o serviço e não vou removê-los. Eu vou mostrar para vocês. Agora eu quero inicializar os serviços que eu parei. Eu vou usar o que? O Docker Compose Start. Agora eu reiniciei, na verdade iniciei de novo os serviços que estavam parados. Se eu pôr aqui o Docker Compose PS, ele vai mostrar para mim aqui que o serviço está funcionando normalmente. Agora eu vou ensinar para vocês um comando que realmente vocês devem tomar cuidado, porque ele é um comando para desligar e remover tudo. Ele para os containers e remove as redes e volumes definidos no nosso arquivo aqui do Docker Compose Elm. Ele vai remover essa rede, tá, pessoal? Então toma cuidado, ok? A menos que o volume seja externo. Então, se o volume é externo, ele não vai remover, mas se o volume for interno, ele vai remover. Então, eu vou ensinar para vocês isso, ó. O Docker Compose Down. Olha, ele está reparando e se perceber que ele está removendo. Então, ele removeu o meu container web, o meu Docker, o DB1 e removeu também a minha rede. Então, removeu 2 containers e a minha rede. Ele removeu, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Agora eu vou fazer um Docker up. Vou fazer um Docker up -d em segundo plano, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou subir aqui o Docker Compose up -d em segundo plano, como ensinei para vocês. Olha só, tá criando de novo. Então criou a minha rede e criou meus Docker. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Veja só, pessoal, eu estou aqui na minha aplicação. Eu tenho aqui dados inseridos. Vou inserir um novo dado aqui. Vou colocar o nome de Mariana. mari@cloudinfocus.com.br e vou adicionar também. Olha só, então tenho 2 dados inseridos aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só, vou aqui fechar minha aplicação. Deixa aqui minimizar meu container e vou simplesmente aqui, pessoal, colocar o comando down. Olha só, ele está removeu minha rede. Vou subir de novo. Compose up -d. Quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só o que vai acontecer. Vou abrir aqui meu Docker Desktop e vou abrir a minha aplicação. O que aconteceu aqui? Tem dados de novo. Meus dados estão aqui. Mesmo eu tendo removido o container, o network, eu não removi os dados desse container. Então vou pôr aqui teste. Meu nome teste. teste@teste.com.br. Então adicionei, mesma coisa. Agora eu vou ensinar um comando para vocês que vocês têm que tomar muito cuidado mesmo. Esse comando que eu vou ensinar para vocês, eu vou apagar os dados também. Eu vou excluir meus containers, eu vou remover meus containers e também irei apagar os dados. Esse comando é o Docker Compose
down menos menos volumes. Olha só, pessoal. Simplesmente eu estou excluindo os containers. Ó, escolhi os containers, escolhi a rede e também escolhi o meu volume data, que é este volume aqui, pessoal, que é o volume que fica as informações do banco de dados. Eu vou simplesmente subir a aplicação de novo, só para mostrar para vocês. Vou abrir aqui meu Docker Desktop e vou abrir a aplicação. Olha só o que aconteceu. E eu não tenho mais usuários cadastrados. Então, se você tem uma aplicação que tenha dados dentro informando o volume, na verdade, o volume dentro do meu Docker Compose, e usar esse comando, eu vou apagar os volumes também, não só o container e network, mas também os volumes. Então, preste atenção. Docker down, apenas Docker down, ele vai remover os meus containers e a minha network. Se eu simplesmente, pessoal, usar Docker Compose down menos volume, ele também vai apagar o volume. Então preste muita atenção nisso. Vamos fazer agora um resumo para ver se vocês entenderam os comandos do nosso Docker Compose. O comando Docker Compose up é o coração. Eu vou inicializar, né, o que está aqui, os meus serviços que estão dentro do meu Docker Compose YAML. Mas simplesmente vai deixar travado o meu terminal. Então, para um teste ou outro, tudo bem. Se você for rodar em produção, você vai usar o Docker Compose up -d, porque aqui você vai rodar em segundo plano. Para que eu possa ver, analisar os logs, eu vou usar o Docker Compose logs. Olha só, então eu estou analisando os logs da minha aplicação. Se eu quero analisar em tempo real, eu vou usar, tá, pessoal, o Docker Compose logs -f e o nome do serviço. Então eu vou aqui em tempo real. O que acontecer aqui com o banco eu vou estar analisando, ok? Vou dar um Ctrl C para quebrar. Para parar os serviços, mas não excluí-los, eu vou usar o Docker Compose Stop. Então, eu aperto aqui, eu coloquei uma barra a mais. Então, o Docker Compose Stop, eu estou parando o serviço. Para inicializar eles de novo, Docker Compose Start. Olha só, iniciei os serviços. Se eu quero simplesmente derrubar e remover tudo, eu vou usar o Docker Compose Down. Olha só, Down. Então, eu estou estopando e também excluindo os containers e também a rede. Se eu quero excluir, vou usar um Docker Compose, ó, up -d para subir o serviço para excluir de novo. Se eu quiser excluir não só os containers e a network e também os volumes, eu vou usar o Docker Compose down -, volumes. E aqui eu não só vou excluir o meu container e minha rede, como também o meu volume. Eu quero fazer uma conclusão com vocês. Então, o Docker Compose nada mais é que uma orquestração de containers de forma local. Ele vai te dar um poder de gerenciar toda a sua aplicação com um único comando. Lembra do Docker Compose Up? Eu subo ali os containers que estão dentro do meu YAML. E o Docker Compose Down, eu simplesmente excluo esses containers. E não só o container, como também a rede que foi criada dentro, que foi informada dentro do nosso YAML. Então eu falo para vocês, se você entendeu o Docker Compose YAML e os comandos up e down, você já tem 80% do que precisa para trabalhar de Docker Compose no seu dia a dia. Simplesmente eu vou falar uma coisa para vocês que eu quero que vocês gravem isso, que vocês realmente pegam essa informação e coloquem realmente como oficial na cabeça de vocês.
porque a documentação que está no site oficial do Docker não deve ser um guia opcional para você, tá, pessoal? Ele tem que ser o seu mapa. Ele tem que estar sempre na sua frente quando você estiver trabalhando com Docker. Porque tudo que eu ensinei aqui para vocês, vocês vão encontrar lá com muita facilidade. A minha função aqui nada mais é do que mostrar como aplicar esses conceitos no seu mundo real, no seu dia a dia, no seu trabalho, onde os problemas são complexos e as soluções precisam ser robustas. E simplesmente espero que vocês tenham gostado dessa aula dos comandos do Docker Compose. Até a próxima aula aqui no Docker, no Cloud in Fox.